Dia a todas e todos. Sejam todos muito bem-vindos ao Tendências para Cidades. A gente vai aguardar só uns minutinhos para que todos possam entrar. Enquanto isso, eu peço para que vocês coloquem no chat o nome de vocês e a cidade, para que a gente possa acompanhar e saber de onde vocês são. Hoje já temos pessoas do Rio de Janeiro aqui, Itaituba do Pará, Fábio do Rio de Janeiro. Sejam todos bem-vindos, viu? Abetetuba, Mojimirim. Tá diverso aqui hoje. Pelotas, São Luís, Campo Grande, Curvelo. Muito legal, pessoal. Vamos começar então? Com o apoio da Comunitas, Tendências para Cidades, uma iniciativa inovadora da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos, criada propositalmente no ano eleitoral com o propósito de reunir especialistas para discutir os desafios da administração municipal e gerar ideias e proposições que possam ser aprovadas para a elaboração de planos de governo eficientes para as cidades brasileiras. Se você quiser assistir aos webinários anteriores do Tendências para Cidades, acesse nosso canal do YouTube, pelo nosso site tendências.fnp.org.br e clique em episódios anteriores. Indicamos também o excelente portal do nosso parceiro Comunitas, que tem diversos materiais para a construção dos planos de governo. Então, visite redejuntos.org.br e você também encontra o link para o portal do site do Tendências. Eu sou Paula Guarido, bióloga, gerente de projetos aqui da FNP. Eu sou uma mulher parda, de cabelos enrolados, que está repartido ao meio. Meu cabelo tá na altura do ombro. Visto uma camiseta preta e um casaco cinza. E estou vestindo o broche aqui da FNP, que tem o símbolo dos ODS. Esse é o episódio 19 do Tendências para Cidades, que começa agora. Um plano de governo bem elaborado deve olhar para a cidade em todos os seus aspectos e considerar o crescimento ordenado, a mobilidade urbana e a segurança viária. Deve se preocupar em superar os desafios da cobertura vacinal, promover o acolhimento e a inclusão de grupos diversos, garantir o acesso à educação, fortalecer a segurança, ocupar os territórios das cidades de forma planejada e manter uma preocupação constante com o meio ambiente e com as mudanças climáticas, alinhados à Agenda 2030 e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Os episódios do Tendências para as Cidades são essenciais para os pré-candidatos a prefeito e prefeita e contribuem para a construção de um plano de governo eficiente e integrado ao desenvolvimento social, econômico e sustentável dos municípios brasileiros. Tendências para as Cidades, conteúdo gratuito e valioso para planos de governo e um projeto fundamental para o seu pré-candidato. O planejamento da urbanização urbana faz parte do ODS 11, que trata de cidades e comunidades sustentáveis. Ao longo do processo de formação dos centros urbanos, as árvores nativas foram suprimidas e, com a impermeabilização do solo, formaram-se as ilhas de calor. As mudanças climáticas têm imposto grandes ondas de calor em todo o mundo. O ano passado foi emblemático para o Brasil, onde ficamos por muito tempo sobre um domo de calor que não só afeta o bem-estar das pessoas, mas causa muitas mortes, especialmente nos mais idosos. Estudos já apontam que as ondas de calor são as maiores causas de mortes relacionadas às mudanças climáticas. Assim, é preciso que as cidades repensem suas relações com as árvores, não só aumentando a cobertura arbórea, mas realizando manutenção adequada das que já existem. Por conta disso, e o planejamento para plantio, manutenção e recuperação arbórea dos centros urbanos se torna um desafio claro para os gestores públicos municipais. E para debater esse assunto hoje, nós vamos receber Osmar Malaspina, professor de Biologia Geral e Aplicada do Instituto de Biociências da Unesp,
Luciana Vanigatti, do Laboratório de Gases do Efeito Estufa do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e José Roberto Boloff, diretor do Departamento de Arborização e Produção Vegetal do Horto de Curitiba. Sejam todos muito bem-vindos a esse episódio de hoje. E para começar o episódio, eu passo a palavra para Osmar Malaspina, graduado em Ciências Biológicas, possui mestrado e doutorado em Ciências Biológicas pelo Instituto de Biociências de Rio Claro, Unesp, professor sênior do Departamento de Biologia Geral e Aplicada do Instituto de Biociências da Unesp, coordenador do Grupo de Pesquisa em Ecotoxicologia e Conservação de Abelhas, LECA, e do Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento de Métodos para Testes de Toxicidade em Abelhas Nativas Brasileiras, junto à Comissão Internacional para as Relações Planta-Polinizador. Desenvolve projetos de pesquisa e atua na formação de recursos humanos na área de zoologia aplicada e em biologia celular, envolvendo os temas insetos sociais, biologia, comportamento, controle, toxicidade, interação planta-polinizador, conservação de polinizadores e serviços ecossistêmicos. Professor Osmar, seja muito bem-vindo. O senhor tem 25 minutos para apresentar, para fazer a sua fala. Muito obrigado. Eu gostaria... Você já está vendo aí minha tela? Ainda não. Não? Uai, eu já tinha colocado a minha tela aqui. Deixa eu voltar aqui, então. Só para... Tá. Acho que ela caiu aqui, então. Agora sim? Agora sim, estamos vendo. Ainda não está no Ah, modo apresentação. ok. Ação? Agora sim. Ok. O senhor está sem áudio, professor. Agora sim. E aí também não estamos mais vendo sua apresentação, tem que compartilhar de novo. Voltou? Voltou a Não estou apresentação? vendo, eu não estou vendo ainda. Vamos voltar aqui. Cai. Agora sim. Professor, se o senhor também puder fazer sua autodescrição, Hã? se o senhor também puder fazer uma autodescrição. Você está vendo a tela já? Tô vendo a tela. Ah, ok. Então, posso começar. Pode sim. Tá bom. Bom, agradecendo imensamente o convite, fiquei muito feliz de participar disso, que eu gosto muito dessa questão da gente, apesar de pesquisador, há muito tempo acadêmico, trabalhar com políticas públicas, e a gente tem feito um trabalho muito interessante junto ao IBAMA, que é a questão da proteção das abelhas com políticas públicas, que eu acho fantástico. E agora, isso voltado para os municípios, também acho muito interessante, muito importante a gente colocar isso. Então, primeiro agradecendo a organização, me colocando à disposição para qualquer coisa depois a gente poder estar conversando. Sobre o que eu vou falar, era um pouquinho, apesar da questão da arborização urbana, eu vou fazer uma conexão com as abelhas por questões da polinização e que a gente tem de importante para as plantas, né? Mesmo dentro das cidades, não só no campo. E aí vocês vão entender lá no final, onde eu quero fazer essas explicações, ok? Só rapidamente, então, nosso tema, foco disso são as abelhas, porque as abelhas são responsáveis por 73% da polinização de todas as angiospermas, as plantas com flores do mundo, né? Essa conexão entre esses dois grupos, abelhas e plantas com flores, as angiospermas, tem 150 milhões de anos, né? Então, quando surgiram as plantas com flores, as abelhas tiveram o seu boom. Mas as abelhas são originárias de um ancestral comum às formigas e às vespas, né?
Só que o nosso ancestral é mais ou menos uma vespa, né? E essa vespa anterior, e como as vespas de hoje, a grande maioria, não todas, elas são também carnívoras, né? Se alimentam, evidentemente, de lagartas. Tal. E as abelhas mudaram o seu tipo de alimentação nesses 150 milhões de anos para pólen e néctar. Então, a gente diz assim, que as abelhas são vespas que deram certo e se tornaram veganas. Foram os primeiros veganos do mundo, né? Que mudaram de uma alimentação carnívora para uma alimentação à base de pólen e néctar. Essas são, das abelhas, nós temos 20 mil espécies no mundo, 6 famílias, divididas em 6 famílias. Então, a maioria da população conhece só essa abelha de mel, né? Ou a jataizinha, o resto elas não conhecem, mas nós temos 20 mil espécies no mundo. No Brasil, são 3 mil espécies, mais ou menos, e inclui abelhas fantásticas, de coloridos fantásticos, de tamanhos fantásticos, que são, assim, uma coisa maravilhosas, né? Vocês vão entender, um cara que trabalha com 45 anos que trabalha com abelha, ele está sempre falando nessa questão das abelhas serem fantásticas e assim por diante. Então, nós temos aqui alguns exemplos, né? Olha, tem uns exemplos espetaculares dessas abelhas aqui, são as mamangava, que são abelhas grandonas, muito bonitas, com muitos coloridos, bastante interessantes. Isso que nós estamos falando, que é a abelha de mel, que a gente conhece, que é a abelha Europa, que todo mundo chama, ou abelha africanizada, não existe abelha Europa no Brasil, existe só africanizada. Não é nativa do Brasil, é uma abelha importada em 1839 pelos padres italianos, não por conta de produzir mel, mas por conta de produzir cera para produção de vela. Não, as nossas abelhas não fornecem cera interessante para a produção de vela. Então, os padres italianos trouxeram essas abelhas da Europa para que elas dessem cera e não mel para a produção de vela, que é o que eles queriam aqui naquela época. As nossas abelhas são essas daqui, são as chamadas meliponídeos. Nós temos 300 espécies dessas abelhas maravilhosas, olha os coloridos diferentes, e eles formam enxames menores, aí 5 mil, 10 mil abelhas, mas são fantásticas, são extremamente importantes para a polinização de tomate, de berinjela, de pimentão e assim por diante, que são muito importantes. Essa abelha aqui também, olha aí, é uma abelha muito bonita, essa é uma rainha, né? Uma abelha muito bonita, a Melipona mondo. Essas são abelhas solitárias, né? Que nós estamos mostrando aqui, são abelhas solitárias. Não formam ninhos, ela só é um bicho sozinho que faz o seu ninho, que bota o ovo, que coleta o pólen, e vai alimentar as suas larvas, e aí, quando ela nasce, ela repete o ciclo, sem nunca ter visto a mãe fazer. Então, ela tem isso no seu DNA, todo o sistema, inclusive coleta os mesmos, às vezes, os mesmos pólen que a mãe coleta e faz o ninho no mesmo lugar que a mãe fez, o que é uma coisa extremamente interessante. Essas também são abelhas solitárias, são chamadas de mamangava, a população, de maneira geral, conhece mais por besouro, mas são extremamente importantes para a polinização também. Por exemplo, se não tiver mamangava, não tem produção de maracujá, não tem produção de castanha. Então, tem várias espécies, né, que produzem alimentos que, se não tiver esse bicho, não tem produção, e a gente fica aí eliminando isso das nossas áreas aí de produção. Aqui a gente tem um quadro mostrando quanto que elas são importantes, por exemplo, a produção de amêndoas 100%, maçã 90%, melão 90%, pêssego e assim por diante, laranja, algodão. Então, elas têm uma importância muito grande na maioria da produção de alimentos. Então, se não tiver abelha, não tem produção de maçã, não tem produção de alimento, não tem produção de mirtilo e assim por diante, né? Aqui, aquelas 150 milhões de anos de adaptação, você tem uma flor, você tem que ter uma abelha adaptada para isso, do mesmo tamanho daquela flor. Então, quem é? A mamangava que está aqui. Porque, olha, esse espaço aqui é ocupado por uma abelha grande. Se eu pôr uma jataí aqui ou pôr uma abelha de mel aqui, não vai funcionar, porque ela não tem esse tamanho de adaptação de 150 milhões de anos, né? Aqui, flores de morango, que é a mesma coisa, mas aqui são abelhas pequenas que vão polinizar, né? Então, a abelha é bem pequenininha, porque ela tem que polinizar todas essas plantinhas aqui. Uma abelha grande não vai conseguir. E aí você tem as consequências da polinização. Você tem 2 morangos no mercado, esse morango aqui foi produzido com polinização de abelhas, e esse morango aqui foi produzido por, parcialmente, a presença das abelhas. Então, ele vai sair com defeito, vai perder mercado e assim por diante. Aqui você tem 2 tomates também. Opa!
dois tomates também. Esse tomate aqui é polinizado por abelha, esse não é polinizado por abelha. Então, a gente vê a diferença de mercado e vê a diferença desse produto. Tem outras qualidades nesses produtos, é mais doce, tem várias outras qualidades físico-químicas nesses produtos, quando tem a interferência da abelha. Quando não tem, a gente tem muitos defeitos e muitos problemas com isso, né? Bem, mas nem tudo são flores, e agora já voltando e ajeitando isso dentro das cidades, né, principalmente, falando agora de arborização urbanas e há consequências disso com relação às abelhas e outros bichos, evidentemente, mas eu vou focar nas abelhas por questões da polinização. E eu disse que nem tudo são flores, apesar de ter muita flor aqui nessa planta, nós temos algumas plantas que são tóxicas para as abelhas e que são muito usadas nas arborizações dentro das cidades, né? Quase toda cidade do Brasil tem essa planta aqui, que é a espatódia, chamada tulipeira do Gabão. Não é uma planta nativa, é uma planta importada da África também, né, que veio para cá, mas como ela tem um colorido muito bonito, dá muitas flores, muitas cidades plantam isso. Só que ela tem um problema para as abelhas, que é isso aqui. Ela produz aqui, nessas bisnagas aqui, ela produz um muco muito intenso, e aí as abelhas frequentam lá, então você vê aqui, são abelhas do grupo Trigonas, mortas pela toxicidade que esse muco produz nesta planta. Hoje, tem muitas cidades que já fizeram uma legislação proibindo a plantação dessas árvores, e não só proibindo a plantação dessas árvores, como também arrancando as que têm, né? Eu tenho aqui uma avenida perto da minha casa aqui, que tem grande quantidade dessa espatória, e que ela é prejudicial para as abelhas. Então, muitas cidades já estão tomando essa providência de eliminar esse tipo de planta. Como é uma planta exótica, claro que está aqui, já tem um ciclo aqui no Brasil, já é uma planta brasileira, mas ainda, em muitos casos ainda a gente considera como exótica, e se é exótica, a gente ainda pode ter alguma política pública de tirar essas plantas para evitar esse tipo de coisa. Uma outra planta é o NIM, né, que é muito conhecido por todo mundo, inclusive ele é inseticida, produz alguns inseticidas naturais aí, que é usado na cultura, que também tem dentro das cidades, né, que aparece dentro das cidades também. Esse NIM também ele pode ser tóxico e pode ser tóxico para outros insetos também, mas principalmente para as abelhas. Então, não se recomenda o uso dessa planta. Também é importada da Índia. E uma outra, essa é nacional, essa é brasileira, tem muito pouco dentro das cidades, mas no entorno das cidades a gente encontra muito isso, e é muito tóxica das abelhas, é o chamado barbatimão, que é uma planta de Cerrado, da região de Cerrado, aqui, estou falando em Rio Claro, centro de São Paulo, São Carlos, Araraquara, nessa região aqui, tudo Cerrado, né? Que a gente está falando no Brasil todo. Então, aqui em Minas Gerais tem muito disso, Brasília, no Cerrado tem muito dessa planta, mas em várias cidades, essa aqui que vocês estão vendo aqui, ela está aqui dentro da cidade de Rio Claro. Então, dentro dessa cidade aqui tem essa planta. E não é o néctar, mas é o pólen dessas flores aqui que essas abelhas coletam, e esse pólen é bastante tóxico, tem uma substância chamada astilbina, né, um fenólico, né, que é chamado astilbina, e eu fiz vários trabalhos, já publiquei acho que uns 15 trabalhos sobre a toxicidade dessa planta para as abelhas, e a gente conseguiu extrair essa substância, esse produto, esse alcaloide que tem lá, e a gente testou esse alcaloide separadamente, mostra que esse produto, o pólen, contendo esse produto químico, essa substância química, acaba matando as abelhas, tá? E aqui a gente já teve caso aqui no estado de São Paulo, isso no campo, né, de morte de 200 colmeias de abelhas, dessa abelha africanizada, por conta da questão desse pólen. Então, tem outras plantas que são relatadas que são tóxicas, né, que tem dentro das cidades, mas a gente não tem uma comprovação científica muito segura para ficar dizendo aqui, olha, gente, cuidado. Essas três, a gente tem uma comprovação científica mais robusta, então dá para a gente falar mais, né? Então, mas tem outras plantas que é preciso dar uma estudada quando for pensar em fazer alguma arborização urbana, ver se tem alguma conexão ou não, mas essas três com certeza tem. Tá? Por outro lado, voltando agora para dentro da questão das abelhas, da presença das abelhas nas áreas urbanas, porque agora eu falei dessa abelha
da abelha Europa, que é a abelha importada, que você não pode ter dentro da cidade, porque ela tem ferrão, então tem que ter pelo menos 5 quilômetros da cidade, você não pode ter ela dentro da cidade. Mas as abelhas sem ferrão agora viraram o mote. Essas 300 espécies que eu falei, jataí, mandaçaia, uruçu, várias outras dessas espécies, viraram, nos últimos 5 anos, viraram assim uma questão fantástica em termos de você usar essas abelhas no fundo do quintal da sua casa como pet. O pessoal está usando, né? Tem um cachorrinho, tem um gatinho, você tem uma colmeia de jataí, que é um pet. Então, virou um pet, todo mundo quer ter, né? A gente tem aqui, eu recebo aqui no meu laboratório todo dia pessoas consultando como faz para conseguir uma colmeia dessa abelha, tá? Estava colando essa abelha, tá? Então, tem esse lado. E o outro lado que tem nisso é a questão de você ter dentro das cidades algumas entidades que possam estar usando essas abelhas para a educação ambiental, né? E aí a gente tem algumas sugestões de que plantas você usar para a alimentação dessas abelhas dentro da cidade. Então, você tem um monte de plantas. Manjericão, cosmo, coentro, flor de maracujá, lavanda. Eu tenho 12 colmeias aqui do meu lado, aqui onde eu estou falando, né? 12 colônias dela. Eu tenho lavanda, eu tenho outras espécies dessa manjericão e outras espécies dessas plantas aromáticas e pequenas que dá para plantar no fundo do quintal para a alimentação dessas abelhas, o que é recomendável para toda a cidade, o município, que queira fazer uma recomendação para os seus munícipes, né? As maiores plantas, aí você pode também usar café, aroeira, tal, mas só que essas plantas aqui são grandes, não dá para ficar plantando no fundo do quintal, né? Mas se você tem um parque, você pode usar essas plantas para fazer isso dentro da cidade, né? Tem as trepadeiras, que é o amor agarradinho, Orapronopis, que dá para fazer também no quintal, mas também seria recomendado que você usasse isso nos parques das cidades, que elas fornecem alimento para essas abelhas, vai manter essas abelhas nessa região e vai ser assim um negócio muito interessante. E você tem agora também, junto, parceiro dessas abelhas, você tem as chamadas hortas urbanas. Muitas cidades agora estão criando hortas coletivas, hortas urbanas, aí tem um terreno baldio, se junta uma população ali, 4, 5, 6, 10 vizinhos ali, e monta uma horta urbana, e aí você pode estar associando isso com essas abelhas para aumento da produção dessas hortas. Se você plantar pimentão, se você plantar pepino, tomate nessas hortas, com certeza a presença dessas abelhas vai aumentar muito a produtividade dessas plantas, né? Aqui a lavanda, que é lindíssima, né? E além disso é cheirosa, né? Meu quintal aqui tem vários pés, dá um colorido diferente, um cheiro diferente, né? Bom, onde estão, já falei um pouquinho, mas só repetindo, onde estão essas abelhas dentro das cidades que a gente pode usar com essa questão da educação ambiental ou mesmo como pets, né? Elas estão em residências, um monte de residência tem, em escolas, as escolas hoje estão, a maioria das escolas hoje está tendo pelo menos aí 4, 5, 6, 8 caixinhas de abelha dessas sem ferrão para a educação ambiental dos seus alunos, que eu acho isso fantástico. Nós estamos estimulando isso nos meus últimos 15, 20 anos de trabalho com as abelhas. Eu montei vários desses, chama-se isso, essa conjunto chama-se meliponário. A gente montou vários meliponários em escolas aqui na região, em Rio Claro, e outras aqui nas cidades aqui em volta. Nos parques, tem muitos parques hoje que têm essas abelhas, a própria prefeitura vai lá e monta, né, esses meliponários nos parques. Claro que tem problema de roubo, tem toda uma história aí que a gente tem que olhar um pouquinho como montar isso, né? Instituições públicas, né, a maioria tem, empresas privadas hoje querem isso, eles vêm aqui, olha, eu tenho uma empresa, eu queria montar um meliponário desse no portal da minha empresa, para impressionar as pessoas que vão lá, mas para dizer também que está protegendo as abelhas. Tá? Não importa, tem um objetivo de proteção, tem um objetivo de você estar criando essas abelhas, é interessante, né? Então, meliponário urbano, você tem muito desses meliponários aqui nas cidades. Vocês levantarem nos municípios de vocês, começarem a perguntar quem é que tem abelha sem ferrão como meliponário no município. Vocês vão ficar surpresos da quantidade de pessoas que têm esses meliponários. Claro que a maioria desses usam para comércio, eles
replicam essas colônias que estão aqui e vendem, né, para a PET, para as pessoas que têm interesse. Então, eles têm um interesse comercial nisso. Eu tenho uma briga um pouquinho diferente, um pensamento um pouco diferente disso, mas é permitido por lei, não há problema nenhum, desde que eles sigam a legislação. Tem toda uma legislação para isso, né? Você não pode estar retirando da mata, tal, tem toda uma legislação para isso. Desde que eles sigam a legislação, eu já não posso fazer nada. Eu sou meio contrário, mas tenho que ter esse outro visual, né? Escola agrícola, então, montei, aqui em Rio Claro tem uma escola agrícola com 300 alunos. Montei um meliponário com 40 colônias lá, que hoje serve de aula de educação ambiental, não só para os alunos da escola agrícola, mas para os alunos das outras escolas e para quem quiser ir lá olhar, né? Então, educação ambiental, a gente forma os alunos. Esses são alunos que moram no sítio, que moram na zona rural. Então, para que eles mesmos possam estar preservando essas abelhas na zona rural, a gente dá essa educação ambiental para eles, para que eles possam estar preservando as abelhas do campo, para eles não estarem tirando essas abelhas ou matando essas abelhas e assim por diante. Então, fazendo como que eles saibam fazer o manejo dessas abelhas, que são extremamente importantes para a preservação das espécies. Como eu falei, 73% são polinizadas por essas abelhas. Se a gente tirar essas abelhas, se as abelhas desaparecerem, como é que a gente vai manter a arborização na área rural ou na área urbana? O Planeta Inseto, aqui em São Paulo, existe no Instituto Biológico. Eu também montei um meliponário lá, fantástico, está aqui, olha. Tem visita de 100 mil pessoas por ano nesse Planeta Inseto. Eles veem uma série de coisas lá e também agora tem a visita das abelhas, né? Aqui em Rio Claro, a gente tem um horto florestal fantástico aqui, uma floresta fantástica aqui, com 2.000 hectares, né? E a gente montou lá também um meliponário. E aí a gente plantou, era um chamado Jardim da Baronesa, que foi feito por uma baronesa que morou lá no século passado. E ela trouxe o modelo do jardim de Paris, da França. E a gente recuperou esse jardim e aí plantamos fizemos as plantas amigáveis para as abelhas. Então, você vê que são todas plantas que são amigáveis para as abelhas sem ferrão. E aqui estão as caixinhas dela lá. Isso é uma visitação pública, é aberta ao público, às escolas e assim por diante. Estou falando desses que eu fiz aqui, mas tem outros projetos no Brasil inteiro, várias cidades têm isso. Então, tem um projeto que é muito interessante, chama Projeto Poliniza Paraná, que é o site dele aqui, que atende os objetivos da ODS, né, e da Organização das Nações Unidas, onde eles criaram no Paraná o Poliniza Paraná. Então, qualquer município, e tem um monte de municípios lá, tem mais de 40 municípios que já têm isso, inclusive em Curitiba, qualquer município faz uma solicitação do chamado Jardins de Mel para a Secretaria do Desenvolvimento Sustentável do Estado. E a Secretaria do Desenvolvimento do Estado monta nesses municípios para esses jardins de mel, que nada mais são do que colônias de abelhas sem ferrão. Então, é uma iniciativa do governo do Paraná, que muitos outros no Paraná está funcionando bem, mas que muitos outros municípios também, espalhados pelo Brasil, tem isso em Belo Horizonte, não consigo listar para vocês todos os municípios que têm essa iniciativa, mas é muito interessante, que pode estar associada, evidentemente, a essa questão dos urbanos. Agora, como eu disse lá atrás, nem tudo são flores, aqui também nem tudo são flores para essa questão. Qual é o grande problema que nós temos aqui? Aquelas plantas tóxicas que eu mostrei lá atrás, mas que ela é um problema menor. O problema maior que nós temos com a presença dessas abelhas é o uso de agrotóxicos. Isso a gente tem no campo, né? Na área rural, a gente tem muito esse problema. Vocês devem ter acompanhado quantas abelhas, a partir de 2005, quantas abelhas morreram no campo por questões do uso indevido de agrotóxicos, né? E do uso fora dos padrões. Tem um monte de coisa que eu não vou contar aqui, que é um outro assunto para outro. Dentro da cidade, o que a gente tem? Nós temos um problema com essa presença dessas abelhas e, evidentemente, associado à questão da arborização, que é principalmente na questão do caso hoje, o mais comentado é dengue, mas, né, dos outros vetores, do controle dos outros vetores, principalmente relacionado a mosquito, onde se usa, evidentemente, os compostos organofosforados, piretróides, neonicotinoides, para controle do mosquito da dengue, né? Ou mesmo
quando você tem, dentro da cidade, o controle das plantas, né? Da grama, da gramínea que tem dentro da cidade, onde você usa glifosato. Muitas cidades, você está passando na rua, você está vendo um funcionário, né, da prefeitura lá, passando com aquela bombinha nas costas, passando glifosato naquelas plantinhas. O glifosato, ele é herbicida, não é inseticida, ele não mata a abelha, mas ele imediatamente, mas ele demora 60 dias, ele vai diminuindo a quantidade de abelha na colmeia e ela acaba morrendo dentro desses 60 dias. Então, o uso do glifosato é bem complicado. Esses inseticidas matam imediatamente. Tá? O que a gente propõe para isso? Uma coexistência abelhas agrotóxicas, que é a mesma coisa que a gente colocou no campo, que a gente sabe que tem que ser usado, no caso da dengue, tem que ser usado, é preciso controlar e tal. Então, para você conservar essas abelhas, isso é uma coisa muito bem feita. Aqui em Rio Claro tem isso, quando vão passar nos bairros, né, porque a gente fez essa gestão junto à prefeitura, estou falando de questão de política urbana, né? A gente fez essa gestão junto à Secretaria do Meio Ambiente e à Secretaria da Saúde da Prefeitura. Quando for passar, fazer dessas aplicações no bairro, avisem, né? Quando eles passam um formuláriozinho, avisam as pessoas, olha, vai passar amanhã, tal, tal, tal. E você, com essas abelhas, dá para fazer isso. Se eu tiver, no meu caso aqui, eu tenho 12 colônias aqui no fundo, eu fecho essas colônias por 48 horas. É só passar esparadrapo em volta dela, fecha a entrada dela por 48 horas, eles fazem a aplicação, por exemplo, vão fazer a aplicação amanhã cedo, fazem a aplicação, 48 horas depois eu abro as colônias normais, não matam as abelhas, elas podem ficar fechadas 48 horas, não tem nenhum problema. Recomendação muito clara, fechar essas colônias à noite. Não fechem durante o dia, porque vocês vão deixar um monte de abelha fora. Essas vão morrer. Tem que fechar à noite, quando todas estão lá dentro. Então, você vai lá 8 horas da noite, fecha todas as colônias e abre 48 horas depois que fizeram a aplicação. Então, funciona bem, não dá problema nenhum, dá para você conciliar, então, a questão do controle do vetor e da presença dessas abelhas. Né? Então, você tem uma política pública extremamente interessante e uma coexistência abelha agrotóxica. A gente fez isso no campo também, que é bastante interessante e funciona também. Né? Professor, só desculpe interromper o senhor, mas se puder fechar em 3 minutinhos a apresentação. Tá bom, já tô fechando. Obrigada. O que a gente tem nessas histórias todas são os pagamentos dos serviços ambientais, né? Que é o que está acontecendo agora. Então, você tem pagamento pela floresta, pela água, e tem uma proposta da gente pagar o crédito de polinizadores. Então, nos Estados Unidos, $250 uma colmeia, no Brasil, de 100 a R$ 200 por colmeia. Né? Aqui a gente vê um exemplo dessa história do pagamento da floresta. Essa é uma área que tem um filho meu que tem, ele reflorestou tudo isso aqui, e ele está agora vai começar a receber R$ 400 por ano por hectare de floresta que ele está preservando. E a gente está indo no mesmo caminho com relação às abelhas. É só pensar no valor da polinização pelos insetos, mundial, 300 a 500 bilhões, no Brasil, 12 bilhões de dólares, que vale toda a polinização feita pelos insetos e, evidentemente, pelas abelhas, que são as maiores questões disso. Então, o que as abelhas, os polinizadores, viraram nesses últimos tempos, nesses últimos 10 a 15 anos? Produtoras de alimento, então aumenta 70%, nas culturas melancia, melão, aumenta 39%, 40% na média de produção. Né? Viraram pets, todo mundo, inclusive pessoas que moram aqui dentro, lá na capital, São Paulo, querem colocar uma colônia ali que já está aí no terceiro, quarto, quinto andar dos prédios. Eles querem colocar isso lá. Então, a gente tem que pensar, discutir um pouco essa questão. Tem alimento para essas abelhas? Não tem. E uma outra coisa que está virando agora as abelhas é o chamado bioinsumos. Assim como você precisa de água para produzir alimento, assim como você precisa de adubo para produzir alimento, você precisa de abelha para produzir alimento. Se você não tiver abelha, você não tem maçã, não tem maracujá, não tem essas coisas todas. Então, você precisa de abelha. Então, agora virou bioinsumo. Se ela virou um bioinsumo, ela vai ter que ter o valor dos bioinsumos, tanto para o campo como para a cidade. Tá certo? E o que fazer nessa questão para sustentar as áreas urbanas, para sustentar as florestas urbanas, para sustentar as abelhas?
uma coexistência com práticas sustentáveis. Esse é o caminho. Então, todo mundo tem que pensar um pouquinho na sustentabilidade para você proteger a planta, para você proteger as abelhas, para você proteger os polinizadores. Era isso. Eu, só para finalizar, gostaria de recomendar a todo mundo que está aí no pessoal dos municípios que pensem, claro, pensem nas plantas, pensem na questão da arborização, mas nós não podemos mais dissociar a presença de plantas, principalmente claro, né, das angiospermas, que são as plantas produtoras de flores, de néctar e de pólen, das abelhas. E vocês tiveram uma ideia muito pequena, se vocês quiserem, podem me chamar, eu volto aqui só para falar de abelha, só para falar a importância das abelhas, né, que vocês vão ver que bichinho extremamente importante para a manutenção da sustentabilidade do universo. Isso é extremamente importante de fazer, e eu tenho várias ações que eu posso mostrar esses detalhes. Estou aberto, vocês têm aqui meu e-mail, tá certo? Aqui embaixo está aqui meu e-mail. Mande, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, mande o e-mail para mim e aí a gente começa a conversar pelo Zap. Não vou colocar o telefone do Zap aqui, mas a gente começa a conversar pelo Zap, que fica mais fácil hoje as questões. Tá? Eu espero e eu gostaria de receber informações posteriores dos novos prefeitos que virão aí, dos novos assessores dos municípios voltaram para essa área de sustentabilidade, das secretarias de meio ambiente, né, dos municípios, dos novos governos aí. Quais ações vocês gostariam de fazer nessa direção que eu falei? Estou aqui, é preciso fazer, é preciso se adiantar. Nós estamos caminhando para um mundo sem volta se não tiver sustentabilidade. Então, a gente precisa pensar nas duas coisas, nas plantas com flores e nas abelhas. Meu recado. Desculpe se atrasei 2 minutos. Imagina, professor, muito obrigada pela sua apresentação. Muito obrigada por lembrar-nos sobre a importância das abelhas e a importância das abelhas nos ambientes urbanos. Achei muito importante a sua fala inicial, quando o senhor disse que é um cientista, né, um pesquisador e que trabalha com políticas públicas e trabalha junto com o IBAMA. Então, a importância da ciência está nesses espaços, né? E, e aí, como isso é importante para a questão da arborização urbana, para que ela seja feita da melhor maneira possível. E agora, nós vamos passar a palavra para a Luciana Venigatti, que possui graduação em Química pela USP de Ribeirão Preto, mestrado na USP de São Carlos e doutorado na UFSCar em Química Analítica Ambiental. Realiza pesquisas na Amazônia há mais de 20 anos e coordena o LAGE, Laboratório de Gases do Efeito Estufa no INPE, liderando pesquisa sobre qual o papel que a Amazônia desempenha no balanço global do carbono e entender como o desmatamento e as demais ações humanas interferem nesses balanços. Coordena um grupo internacional de pesquisas no tema em parcerias com várias universidades e institutos de pesquisa. Pesquisadora 1C do CNPq, cientista brasileira, primeira autora de 3 artigos na revista Nature nesse tema, além de vários outros. Uma professora aqui, currículo maravilhoso. Seja bem-vinda, a senhora tem 5 minutos também. Bom, primeiro eu queria agradecer, vocês me escutam? Eu queria agradecer a Sim. oportunidade, porque os prefeitos são aqueles que estão próximo da vida das pessoas e é um campo que a gente tem que atuar, né? Nós estamos falando de um período em que mudanças climáticas não é mais uma hipótese que só cientista falava, né? Hoje a maioria das pessoas já tem essa certeza, apesar das inúmeras fake news que rolam por aí, né? E é importante a gente entender por que que tem as fake news rolando, né? O mundo foi construído de uma maneira, e na medida em que a gente entende que várias coisas são feitas de maneira errada, o que que é feito de maneira errada? O jeito que a gente produz energia e consome, o jeito que a gente produz alimento e consome, o jeito que as nossas casas são construídas, as nossas cidades, os nossos hábitos. Quer dizer, a gente mudando, a gente corrigindo o que a sociedade
faz de errado, nós estamos falando em tirar o poder da mão de quem hoje tem. Então, quando você recebe uma fake news, saiba que quem mandou aquela fake news é quem trabalha contra você. Então, vamos entender algo que tem a ver com a nossa vida, com a nossa sobrevivência. Não tem lado de lá, lado de cá. É o lado do ser humano que quer preservar a vida, né? É o partido da vida que nós estamos falando. Então, eu sou imensamente grata pela oportunidade de estar aqui. Bom, deixa eu compartilhar minha tela. Aqui, deixa eu tirar esse negócio daqui. Como é que eu tiro esse... Espera lá. Como é que eu tiro esse negocinho daqui? Vou botar para cá. Pronto. Bom, ciência para adiar o fim do mundo. Eita, que voltou de novo. Né? E aí é muito importante a gente entender o que que nós estamos fazendo que está alterando o clima, porque se a gente não entender, não tem o que fazer. Nós somos vítimas e nós não temos nada a ver com isso, né? Veja bem, eu não estou botando a culpa em cada um de nós, né? O mundo tem dono, são as pessoas que têm mais dinheiro. São eles que dominam tudo que a gente faz, são eles que estão por trás daqueles deputados, senadores, prefeitos, vereadores, presidente, é o dinheiro que faz as campanhas. Então, assim, então a gente tem que entender como é que esse mundo rola. Mas o que que tem de errado, né? Então, vamos primeiro falar por que que o clima está mudando, né? Pera lá. Então, por que que o clima está... Ué, aqui. Bom, primeiro entender o seguinte: se não houvessem os gases de efeito estufa na atmosfera, a temperatura seria menos 18 graus. Mas porque tem os gases de efeito estufa na atmosfera, ela é 15. Não, não é mais 15, já foi para 16. Quando fizeram esse livro era 15, hoje já é 16, já subiu 1 grau. Mas os gases de efeito estufa é como aquela estufa que a gente faz para a planta, você põe uma cobertura transparente que deixa a energia entrar, mas ela tem dificuldade de sair. São substâncias capazes de absorver essa energia na forma do calor e reter aqui, entre a gente, entre as camadas mais baixas. Então, se teus gases de efeito estufa foram responsáveis pelo aumento de 33 graus, agora já 34, veja, na medida que a gente está emitindo mais gases de efeito estufa, fica muito fácil de entender por que que a temperatura está aumentando, né? Bom, então nós estamos aumentando a quantidade desses gases que antes tinha pouco na atmosfera, agora tem muito, então nós estamos segurando muito mais calor aqui, nós estamos alterando o balanço radioativo. Está chegando hoje em dia mais energia e está saindo menos. É aí que está mudando o clima. E o problema, né, quais são essas substâncias? Bom, em primeiro lugar o CO2, em segundo o metano, em terceiro o N2O e os compostos fluoretados, cloretrados, HFCs, CFCs, né? Que somando todos eles dá hoje, na verdade, o terceiro gás de efeito estufa. Se a gente olhar esse gráfico, mostra o tanto que está subindo o papel deles em reter calor aqui na Terra. É isso que quer dizer radiative force, é forçante radiativa, está retendo energia e a energia na forma de calor, que a gente chama de infravermelho, né? E essa energia, veja, nós temos aqui o CO2, né? Que foi... Por que que ele... pronto. Ele foi responsável pelo aumento nessa quantidade de calor retida no planeta até hoje. De 78% desse aumento, a culpa é do CO2 e 7,5%, né? O metano contribuindo com 7,5%, o N2O contribuindo com 7,5%. E da onde que vem isso? Bom, o CO2 principalmente da queima dos combustíveis fósseis. É a maneira como a gente gera energia.
Isso é um cenário global e no planeta a grande maior parte da geração de energia vem da queima dos combustíveis fósseis. Em primeiro lugar, carvão. Em segundo lugar, petróleo. Em terceiro lugar, o tal do gás natural. Ai, meu tremo quando eu escuto natural fóssil. Por quê? Porque esse gás é natural lá no quinto dos infernos. Aqui ele não é natural. Aqui ele é um terror de reter calor, ele é fóssil. Ele não existia na atmosfera do nosso planeta. Nada disso tinha na atmosfera, estava tudo lá embaixo. Não fazia parte. Mas na medida que a gente vai lá e explora petróleo e tem as minas de carvão e a gente constrói termoelétrica, termoelétrica é horror. Termoelétrica queima para gerar energia. E na hora que ela gera energia, ela joga para a atmosfera gases de efeito estufa que vão aquecer mais ainda o planeta. Então, assim, aqui o importante alerta: falar que termoelétrica, a gás natural fóssil, é energia de transição no Brasil é mentira. É mentira grossa de quem está querendo ganhar dinheiro às custas da nossa ignorância. Por quê? Porque nós temos uma matriz energética muito limpa, a gente está trocando energia mais limpa, que vem de hidrelétrica, solar, eólica, por termoelétrica. Por que que o pessoal fala essa mentira? Em primeiro lugar, por ignorância, porque em outros locais do mundo, aonde se gera energia de carvão e petróleo, migrar para gerar energia de gás natural fóssil é uma redução de emissão. Lá pode ser chamado de transição. Aqui é a transição para o inferno. Aqui é sair de uma matriz energética limpa para uma matriz energética suja. Então, assim, não tem cabimento o que está acontecendo no Brasil, desde a privatização da Eletrobras, que está estourando termoelétrica a gás natural, fóssil, em tudo quanto é canto. Então, atenção, municípios, alerta: termoelétrica é poluição para o pulmão, vai consumir água, vai concorrer com o uso da água que a gente tem. Então, assim, a energia é mais cara, muito mais cara. Então, assim, completamente contra todo o interesse público, ok? Vamos passar para frente. Aqui nós estamos falando, no mundo, 89% das emissões de gás de efeito estufa para a atmosfera vem de como se produz energia. Então, trazer esse modelo, que é o problema do planeta, para dentro do Brasil, falando que isso é energia transição, é uma enganação, é uma mentira, é um crime contra o interesse público. Ok, voltamos. Agora vamos falar desse cenário global. Gente, isso daqui, porque veja, gás de efeito estufa é quem é responsável por aumentar a temperatura no planeta. E o que está acontecendo com a temperatura? Isso é medição, gente. Isso não é teoria. Vejam como que está a cada ano que passa. 2023 é o último dos azulzinhos. Veja, foi assim um caos no planeta inteiro. 2023 foi o ano mais quente. Nós temos um recorde de temperatura seguido de 13 meses no planeta como um todo e 15 meses no oceano. E olha o 2024, a projeção que se tem, a faixa 2024-28, 2020... Gente, nós estamos falando da continuidade da vida, né? Teve aqui no painel maravilhoso passado a informação de que ondas de calor é o que mais está matando no mundo inteiro. O ano passado, na onda de calor na Europa, morreram 64 mil pessoas de onda de calor e mais de 60% mulheres. Tá? Então, assim, isso é sério, e aqui está o registro de temperatura com os piores anos, os 10 piores anos já marcados, e aí vocês veem o que está sendo o nosso 2024, e esse verdinho, que
esse verde escuro, verde musgo, sei lá, que é verde petróleo, já que petróleo, né, é o grande vilão. Que tristeza que me dá ver o Brasil falar em aumento de produção de petróleo na contramão do desafio histórico para a humanidade, né? Então, bom, vamos lá. Então, aqui tá as temperaturas dos oceanos. Veja, esse monte de linhazinha, cada linhazinha dessa é um ano, né? A gente tem naquela parte chuleada, mais curtinha, a média entre 1970 e 2000, e aí a variação disso, duas vezes a variação para cima, para baixo, aí vocês olham a linha laranja, foi o ano passado, onde os oceanos entraram em febre. E vocês estão vendo que a temperatura desembestou a subir? Gente, isso não estava em modelo nenhum. Isso está acontecendo, deixando os cientistas o que está acontecendo, que está muito pior do que os modelos previam, né? E aí, em preto, essa linha grossa lá em cima é esse ano. Aí vocês podem olhar isso e pensar, bom, ele não seguiu, que nem o ano passado, que desembestou a subir. Mas você também pode olhar, e apesar disso, o tempo inteiro ele está acima do ano passado. O ano passado já foi um recorde terrível, né? Veja, agora esse ano nós estamos pior ainda. Então, assim, não tem o que comemorar. São 15 meses seguidos de recorde de temperatura nos oceanos. E o que nós temos a ver com isso? Vão morrer os peixes, os corais? Não, não. Gente, tudo está conectado na natureza. Tudo está conectado. Tudo interfere. Temperaturas altas nos oceanos significa mais evento extremo no continente, mais seca, mais temperaturas altas, menos chuva na Amazônia, sabe? A gente está só assistindo ao aumento das catástrofes, né? E aqui está um mapa de temperatura, então você vê na faixa do Equador, tudo que vai para o vermelho fica mais quente, e nas bordas, indo para o lilás, para o roxo, vai ficando mais frio. Mas quando você olha o mapa de anomalia, o que é o mapa de anomalia? Eu vou pegar uma média de 30 anos atrás, de 1970 a 2000, e vou comparar cada cantinho do oceano com essa média de 30 anos atrás. E aí a gente vê que, primeiro, a grande maioria está mais quente, olha, do branco para o laranja vermelho, tudo está mais quente. Indo para o azul está mais frio. Vocês estão vendo que a maioria está indo para o mais quente, e tem locais que está muito mais quente, principalmente lá em cima, é onde os gelos estão derretendo. Existem as grandes circulações oceânicas que têm a ver com a diferença de temperatura. Na medida que está tudo esquentando, essas diferenças estão mudando, está desacelerando essas circulações, isso tem um impacto gigantesco no equilíbrio climático, né? E aí, isso é um cenário do que a gente viveu o ano passado. Veja, aqui foi 10 de setembro. Isso aqui foi semana passada, gente, tá? Na semana passada, veja, na altura do Equador, a gente não tem o El Ninho aqui, né? Tem até um pouco de laninha, veja, um monte de partinha azul, apesar de ter umas manchinhas, tá? Tá um laninha fraquinho, né? Mas, e isso foi o cenário do ano passado, que a gente viu 200 botos morrerem na Amazônia, perto de Tefé, né? Por quê? Porque tem esse El Ninho que fica aqui na linha do Equador, do lado do Oceano Pacífico, e no Oceano Atlântico, a parte norte estava em febre no mesmo período. 2 meses depois, a parte sul estava igual, tá? Então, assim, nós estamos tendo uma mudança no clima por como a gente produz energia. Alguma coisa está mudando? Gente, nada está mudando. Deixa eu ver, pera lá, deixa eu ver se eu mostro aqui de novo o cenário global. Aqui, ó. Só aumenta, 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 aumenta. Cadê a tal da transição que o povo fala? Só estão nos enganando. Está aumentando a produção de energia limpa, mas a suja também está aumentando. Então não tem transição nenhuma, isso tudo é mentira de quem está querendo ganhar dinheiro com a nossa ignorância, né? Então vamos lá, vamos em frente.
Aqui são os elninhos, a parte vermelha são os elninhos e a parte azul as laninhas. Vocês estão vendo que historicamente está tudo aumentando, tudo ficando mais intenso? Então, El Ninho não tem nada a ver com a mudança climática, não tem nada, a culpa não é nossa, não. A mudança climática está deixando os eventos mais intensos. Ok. O que isso tem a ver com a gente? Bom, aqui eu vou trazer um pouquinho do que eu aprendi estudando a Amazônia. Quanto mais desmatada é uma área, menos chuva durante a estação seca e mais temperatura durante a estação seca. Olha aqui, ó. Essa área, que antes, até 2018, ela era 37% desmatada, a terrível notícia é que agora ela é 44% desmatada, lá no estado do... É essa região aqui que eu estou falando, olha, né? Está marcada aqui. Veja, ela já perdeu 34% de chuva durante a estação seca. Essa linha pontilhada é o que a gente classifica a separação de estação chuvosa para estação seca. Quando chove menos de 100 milímetros em um mês, a gente diz que é uma estação seca, mais de 100 milímetros por mês, estação chuvosa. Então, veja, nós estamos falando de uma floresta tropical úmida. Olha como chove pouco lado de cá, aqui do lado oeste da Amazônia, muito menos desmatado. Veja como chove mais, né? E como vai acompanhando o tanto que aumenta a chuva. E aqui é que está a grande lição que eu aprendi sobre como que o equilíbrio climático funciona. Vejam, as árvores. E eu estou falando da Amazônia, mas nós temos que trazer aqui para cada arvorezinha que a gente entende aqui perto da gente. As árvores, elas pegam do solo a água que está líquida, e aí ela joga na atmosfera na forma de vapor, evapotranspirando. Na hora que ela faz isso, a água, para ela sair do estado líquido e ir para o estado de vapor, ela precisa receber energia na forma de calor. E aí ela está consumindo calor. A gente tem que botar água no fogo para ela ferver, né? Então, quando a árvore está tirando água do solo e jogando para a atmosfera, evapotranspirando, ela está resfriando o ambiente onde ela está. Observa que quando você está num bosque, num parque, embaixo de uma árvore, é muito mais fresco, porque ela está o tempo inteiro evapotranspirando. Não é só por causa da sombra, tá? Porque senão uma marquise faria a mesma coisa e não é. É o processo das árvores. Só que o problema é que na nossa cultura, árvore virou sujeira, natureza, mato, sujeira. Cortar mato é fazer limpeza. Gente, esse é o nosso problema base. O ser humano se afastou tanto da natureza que ele já não entende mais que nós somos parte da natureza. Nós somos dependentes da natureza, né? Então, por que está esquentando? Por que o clima está desequilibrando desse tanto? Porque a gente desmata, 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 né? Observem como, e ainda, além de desmatar, a gente vai não só impermeabilizando o solo nas cidades, como ainda a nossa construção usa materiais que absorvem uma quantidade de calor imensa. Cimento absorve muito calor. Cimento é a quarta fonte de retenção de calor no planeta, a quarta. E nós estamos, assim, a arquitetura, a engenharia civil é rumo ao cimento. Casa pré-fabricada de cimento, telha de cimento, parede pré-fabricada de cimento, tijolo, sabe, coisas assim, as telhas eram, né, de cerâmica, o tijolo era de cerâmica, tá indo tudo para cimento. Placas de cimento no calçamento, tudo cimento, gente. Então, assim, a gente tem que ter um pensamento não só de arborizar para reduzir a temperatura, como ainda pensar nos materiais que a gente usa na construção civil, nos pavimentos, né? E não só deixar mais área permeável, como ainda materiais que absorvem menos calor, né? Por quê? Porque
Pera, aqui eu vou passar rápido, isso daqui é o aumento da temperatura, né? Quanto mais a gente tem desmatamento, quanto menos árvore e mais materiais nas cidades, né? Mais a temperatura aumenta. E o que que traz os eventos extremos, né? Os eventos extremos, eles são atraídos pela temperatura alta. Bom, primeiro eu queria falar o seguinte: a gente vê claramente uma tendência de desmatamento. A gente teve durante o governo Bolsonaro um aumento terrível de desmatamento. Quando eu entendi essa relação entre desmatamento, redução de chuva, aumento de temperatura, e o desmatamento no ano de 2019 disparou, não só na Amazônia, mas no Brasil inteiro. No ano de 2020, num cálculo, se observou que se cortou 24 árvores por segundo no Brasil inteiro. Gente, perdemos 24 árvores por segundo no Brasil, árvores que deixaram de jogar vapor de água na atmosfera e resfriar a temperatura. É óbvio que a consequência é um aumento de temperatura no Brasil. Passamos a viver ondas de calor extrema, passamos a ter até fenômeno de deserto, como aquelas tempestades de areia, né? Então, para mim, quando eu entendi toda essa correlação, falei, nós vamos ter aumento de evento extremo com essa onda de desmatamento no Brasil inteiro, né? Quando a gente tinha um ministro que estava lá preocupado em passar a boiada e liberar desmatamento. Isso aconteceu no Brasil inteiro, então, e aí, olha o cenário que a gente tem de mortes por eventos extremos de chuva. Veja, não é à toa que quando a gente pega o mapa do desmatamento da Amazônia, ele coincide com esse cenário de desmatamento e eventos extremos que estão causando morte. A maior causa de mortes no Brasil está por eventos extremos de chuva que causam inundação, desmoronamento, alagamento. Então, assim, esse hoje é o maior problema das cidades, né? E o que que atrai o evento extremo? É a superfície quente. Então, são duas tarefas que estão colocadas para o município para ele proteger os seus cidadãos, né? O primeiro, monitorar as áreas de risco. Quem mora porque assim, gente, conforme a temperatura aumenta, mais água tem energia para virar vapor e não ficar no estado líquido. Então, quanto mais a temperatura sobe, mais água tem na atmosfera. E na hora que chove, chove uma quantidade de água maior. Então, a temperatura está aumentando e está aumentando absurdamente. Aceita isso, vai chover um volume de água cada vez maior. Então, não adianta pensar, vou construir piscinão, vou aumentar a calha, vou não sei o quê. Cada vez vai chover mais. Então, nós temos que, além de pensar nos riscos, né? Tá assoreando o rio, aí o rio está mais raso, então tem que desassorear o rio, tem que restaurar a mata ciliar. Sabe aquela. Vocês ouviram falar no termo cidades permeáveis, cidades esponjas? O rio tem que ter para onde, na hora que ele aumenta, ter terra para ele permear. Se está impermeabilizado até a borda do rio, e o pessoal adora botar o rio dentro, né, do tubo, né, e constrói, né, um muro em volta e vamos dominar aqui a natureza. Gente, tem que ser o contrário. A gente tem que fazer uma grande área permeável nas bordas dos rios, tirar as pessoas que moram em locais baixos. As pessoas têm que estar avisadas desse risco. Quem mora em morro, né, em declive, acima de um determinado ângulo, está em risco. Então, assim, a gente tem que ter sirene, a gente tem que ter aviso, tem que ter esquema da Defesa Civil que avisa, porque conforme você vai tendo chuvas vários dias seguidos, a quantidade de água no solo fica muito grande, o risco de desmoronamento aumenta.
O CEMADEM tem um projeto super bacana de educação. Procurem, prefeitos, procurem o CEMADEM. Eles têm projeto de educação que ensina nas escolas como identificar que uma área pode estar com risco de vir abaixo, né? O pessoal ensina isso para as crianças. E a gente Professora, também tem que começar. desculpa, professora, se a senhora puder concluir 2 minutos, para a gente conseguir cumprir o horário também. Ok. Então, se a gente puder colocar projetos de reconexão com a natureza nas escolas, né? Imagina que bacana você botar nas escolas projetos de produção de muda de árvores. Então, primeiro a meninada vai catar semente. Que árvores são bacanas da gente utilizar? As árvores típicas daquela região. Não é porque uma árvore é linda, faz flor, o professor acabou de falar um monte antes aqui. Não, as árvores boas para a nossa região, para o nosso clima, para nos proteger, são as típicas dessa região, né? Então, as escolas, então, primeiro, quais são as árvores típicas da região onde a gente mora? É tais e tais e tais. Vamos coletar semente e tal. Aí traz alguém que ensina a fazer muda e faz muda. Vamos adotar uma nascente ou uma praça, ou, né? E fazer projetos desse jeito, reconectar as crianças com a natureza, com as árvores. Esse é o caminho. A gente tem que resfriar. Isso daqui é o mapa de mortes no Brasil, tá, gente? Os mapas com maior número de mortes é onde tem o maior número de desmatamento. Essa praga de transformar o Brasil na fazenda do mundo é o que está nos matando. Porque está trocando natureza por soja, por gado. Então, assim, não é possível que a gente não saiba ganhar dinheiro do outro jeito, né? Então, assim, como mensagem final, como a gente se protege com as mudanças climáticas? Aumentando a vegetação, plantando árvores, reflorestando, porque a árvore absorve carbono. Para uma árvore crescer, fazer troncos, galhos, folhas, é carbono. O principal gás de efeito estufa, lembra? 78% é do CO2. A árvore é feita do carboninho do CO2. Então, você plantou árvore na frente da tua casa, no teu quintal, na praça, você está ajudando a tirar CO2 da atmosfera, ela ajuda a produzir chuva e ela ajuda a reduzir a temperatura. Então, você tendo muitas árvores no redor da sua casa, ajuda você a se proteger de ondas de calor, ajuda a proteger de não ter chuva extrema. Então, o negócio é resfriar a temperatura na superfície. Então, grandes projetos de reflorestamento nas cidades, né? Tanto em áreas urbanas como rurais. E outra coisa que se pode fazer é clarear o telhado, pintar de branco. Gente, caiar. O cal é super barato, dá para pintar, né? O telhado tem tintas ultra eficientes, mas para o pessoal pobre dá para fazer mutirão de pintar com cal, né? Os telhados, as paredes. O pessoal geralmente não tem dinheiro para tinta, então fica lá no reboco, no tijolo baiano, que também é cimento. Então, assim, essas ondas de calor são um risco muito grande à saúde pública, principalmente do pessoal mais pobre que tem essas casas com muito material de cimento, né? Telhas que absorvem muito calor. O problema do isolamento térmico é um problema sério. Então, assim, as prefeituras estarem voltadas para esse tipo de iniciativa é muito importante, não só pensando em riscos, como em mitigação, como nós podemos resfriar as cidades, né? Hoje é o maior desafio de uma prefeitura é pensar, né, nas pessoas, como fazer absorver menos calor na cidade onde moramos. Então, queria mais uma vez agradecer, porque assim, esse é o nosso futuro, né? É o nosso presente e é um futuro cada vez pior. Então, assim,
Prefeito que não pensa nisso não está cuidando do povo da cidade, né? Eu acho até que a gente tinha que ter uma legislação sobre responsabilização da prefeitura que não cuida dos riscos climáticos, que não cuida disso, porque ela está botando a população com risco de morte. É um crime grave. Olha o que aconteceu no Sul, né? O pessoal propositadamente autorizou construção civil em área de borda de rio, né? Aquela Havan, né? Só com o telhadinho lá. É o maior sintoma disso, né? Foi a prefeitura que autorizou aquela construção em área proibida. Era uma APP, era uma mata ciliar, né? Que é a área que o rio vai subir e vai ter aquela região para a água entrar e ser absorvida. E estava tudo asfaltado. Só que para eles burlarem a lei, primeiro eles asfaltaram fazendo rua, né? E aí a van foi lá e para. Então, assim, é o tal do dono do dinheiro, né? Quem que manda nisso e por que que nós estamos nessa situação? É porque quem é muito rico quer, sabe, domina e vai lá e controla os órgãos públicos e, né? Então, assim, vamos falar disso porque disso depende a nossa vida, né? Quanta gente morreu ali no Rio Grande do Sul e eu acho que os prefeitos deviam ser responsabilizados, né? Então, assim, mas lógico que a gente tem que pensar nisso, dando ferramenta e material para os prefeitos poderem agir nesse sentido. Então, eu mais uma vez agradeço de poder estar aqui contribuindo, porque nós estamos falando, não estou falando da criminalização, não é isso. Eu estou falando do direito da defesa da vida, as pessoas têm direito de viver. Então, o prefeito que não se preocupa com isso não está sendo responsável com a sua população, né? Então, assim, a gente tem que pensar nisso e o prefeito que mostra essa preocupação também tem mais chance de ver com a população que esse é um prefeito que realmente se preocupa com a população. Obrigada, gente. Professora, muito obrigada pela sua apresentação. Eu confesso que eu não queria estar nesse papel de ficar falando sobre o tempo que está acabando, porque as apresentações estão ótimas. E eu queria destacar uma fala sua, bem no começo também, sobre o fato de que a emergência climática, ela não vai ser discutida só dentro da academia, que ele é um assunto que já está sendo discutido por toda a sociedade, né? Então, por isso a importância dela ser incluída nos planos de governo também. E por fim, nós vamos passar a palavra para José Roberto Romo, diretor do Departamento de Arborização e Produção Vegetal do Horto de Curitiba e especialista em gestão, educação e planejamento ambiental. José Roberto, seja muito bem-vindo. O senhor tem 25 minutos. Olá, bom dia, Paula, bom dia aos professores, parabéns aí pelas palestras, né? E, primeiramente, gostaríamos de agradecer ao convite aí da Frente Nacional de Prefeitos e Prefeitas, né, para esse evento aí que é muito importante aí para o futuro das nossas cidades. A minha apresentação já está aparecendo aí para vocês? Está, ainda não está no modo de apresentação. Ainda não? Ainda não. Qual a vibração que tá? Aqui para mim está. Apareceu ou não? A gente está vendo todo o PowerPoint, né? A gente não está vendo naquele modelo apresentação, onde aparece somente os slides, né? Apareceu? Ainda não. Nossa. Ali do lado do Zoom, né? Não, mas aqui o nosso estava compartilhando. Tá. Vamos compartilhar a janela inteira. Isso, agora vai. Apareceu? Apareceu. Ah, tá bom. Então tá, eu vou falar um pouquinho para vocês aí sobre a arborização pública viária do município de Curitiba, tá? Eu sou diretor do Departamento de Arborização e Produção Vegetal aqui da Secretaria do Meio Ambiente. O departamento ele responde por 4 setores, né? A gerência de arborização, a divisão de produção de flores,
divisão de produção de árvores e plantios, e a divisão do Jardim Botânico de Curitiba, que é o principal ponto turístico aí da nossa cidade. Bom, a gerência de arborização ela é composta ali basicamente com 6 engenheiros florestais, 4 agrônomos. Aí nós temos as equipes de serviço, tá? Lembrando a todos que todo o nosso serviço hoje é terceirizado, tá? Assim, nós temos 3 equipes de MUNCs, que é junto à linha Viva. A linha Viva, para quem não tem conhecimento, é junto à média tensão da rede de energia elétrica. Tá? Então, nós damos apoio para a própria concessionária daqui de Curitiba, do estado do Paraná, mas também realizamos a manutenção arbórea, porque é responsabilidade do município. Contamos também com 8 equipes de escada e 13 equipes de MUNC. Isso tudo aí perfaz aí uma quantidade de pessoas em torno aí de 280 pessoas trabalhando. Ainda temos uma equipe de destoca, que essa destoca é o serviço que é feito após uma remoção de uma árvore. Tá? Aí vai essa equipe lá para fazer a destoca e talvez fazer um novo plantio posteriormente. A divisão de produção de flores, ela contempla com 3 engenheiros agrônomos e 22 jardineiros. A nossa produção de flores, eu deixo aberto aqui para as prefeituras, né, ou as pessoas que têm interesse. Nós somos os maiores produtores a nível de município de Brasil de flores e de árvores também. Então, assim, nós temos as melhores tecnologias de produção, tá? Tudo material de primeira qualidade, nossas sementes são todas importadas. Então, assim, as prefeituras que têm interesse, às vezes, em ter o conhecimento para iniciar uma produção ou fazer melhorias na sua produção, podem nos procurar, que nós temos o maior interesse em atendê-los. Depois nós temos também a nossa divisão de produção de árvores e plantios. Ali ela é composta com 4 engenheiros florestais, 2 engenheiros agrônomos, 4 equipes com 6 jardineiros para plantios, 2 equipes de 3 jardineiros para pós-plantios e uma equipe com 3 jardineiros, que é uma abertura de berços em avenidas onde tem concreto e asfalto. Lá na frente eu vou mostrar o porquê desta equipe especial. E uma equipe com caminhão-pipa para fazer a irrigação dessas árvores no município. E a divisão do Jardim Botânico, ela é composta ali basicamente com 2 engenheiros florestais e 10 jardineiros para fazer toda a parte de manutenção. Bom, essa é a estrutura do departamento, vamos dizer assim, também nós recebemos a maioria das nossas demandas de tudo via Central 156, telefone, aplicativo. Nós temos atendimentos de emergência para arborização pública viária 24 horas por dia, todos os dias da semana, do mês e do ano, além de outras demandas também que vêm via Secretaria de Obras, câmaras municipais, vereadores e outros afins. Bom, sobre o plano de arborização, todo mundo sempre nos pergunta, Curitiba já tem o plano de arborização? Não, ainda nós não temos. É uma exigência do Ministério Público, nós estamos até atrasados, porém nós estamos elaborando esse plano todo com os técnicos do departamento. Por isso que ele acaba sendo um pouco mais amoroso, porque os técnicos, além de ter toda as atividades normais, elas estão ajudando para fazer essa elaboração do plano. Assim, muitas coisas que eu vou passar para vocês nos slides aí, são informações que já estão contempladas lá no nosso plano, porque nós já seguimos certas determinações. Então, nós já temos uma linha de trabalho e que agora, na realidade, está sendo contemplada tudo no nosso plano da arborização. Nós escolhemos até fazer a elaboração com os nossos técnicos, porque nós já detínhamos de muitas informações. Então, seria mais um custo para o município contratar uma empresa para elaborar o plano, e nós temos que passar todas as informações que nós já tínhamos para uma empresa, e vamos dizer assim, a empresa somente acabar
tendo ganhos, né? Então, assim, a gente achou mais conveniente a própria prefeitura elaborar esse plano. Bom, aí falamos até em questões de mudanças climáticas, né? O que nós queremos para as nossas cidades? Nós queremos uma cidade toda cheia de concreto, de asfalto, até como a professora bem colocou, né? Acho que não é isso que nós queremos. Então, assim, os futuros gestores das nossas cidades têm que pensar muito sobre essa questão de mudanças climáticas. Muitas cidades no Brasil aí está sofrendo com isso, né? E Curitiba aqui, infelizmente, nós estamos tomando certas atitudes, plantando bastante árvore, cuidando do nosso verde, né? A população está engajada com essa questão das mudanças climáticas, né? Então, assim, aí mostra, vamos dizer assim, como uma cidade bem projetada, ela pode ser, vamos dizer, verde também, né? Não basta a gente ficar olhando somente para concretos, asfaltos e impermeabilizações de solo. Então, por que arborizar, né? Então, nós temos aí diversas funções, diversas maneiras para que a gente possa atenuar essas questões do clima e principalmente, vamos dizer assim, hoje a nossa majestade, que eu digo, é ela, a nossa árvore, né? Ela tem que ser, vamos dizer, muito bem cuidada, nós temos que plantar muitas árvores em vias públicas, porque ela tem, assim, um poder fantástico, né? Contra as barreiras de vento, ruído, luz, diminuição de temperatura, ela ajuda até no momento de chuva. Às vezes as pessoas ficam até preocupadas, choveu, a minha árvore chacoalhou, a minha árvore vai cair aqui. Poxa, ainda bem que ela está chacoalhando, ela está cumprindo toda uma função de até segurar o vento, está segurando a água, para que essa água depois ela venha escoar gradativamente, então ela serve como uma retenção, ela ajuda na permeabilidade do solo, é um corredor ecológico, sequestra o carbono, vamos dizer assim, tem toda essa questão do psicológico para nós, do bem-estar, então assim, é só benefício que ela vem trazer, né? E vamos dizer assim, a árvore no meio urbano, ela ainda diminui toda essa questão da temperatura, da poluição, enfim, ela tem muitos benefícios para que a gente tenha que arborizar nossas vias públicas. E as florestas de bolso, vamos dizer, nós temos aí hoje em dia a quantidade de prédios, muita impermeabilização do solo, muitas calçadas. Na ilustração abaixo ali a gente vê piso impermeável, vamos dizer, no momento de chuvas intensas, para onde é que essa água vai? Ela não vai, ela vai ficar, vai ser retida e vai causar alagamentos, tudo por falta de impermeabilização do solo, né? E você tendo ali um canteiro permeável, com uma árvore, né? Essa água ela vai ter por onde permear, né? Então, vamos dizer assim, são momentos que, vamos dizer assim, a chuva, né? E a falta de árvore que causa também toda essa preocupação no meio urbano. Além, lógico, né, da paisagem urbana, que ela acaba, vamos dizer, trazendo toda uma modificação para os nossos ambientes. Aí nós podemos ver até a questão de temperaturas, né? Quanto que uma árvore refresca, né? Num dia de sol escaldante, aí, ó, numa área de piso de asfalto, pode se chegar aí a 50 graus centígrados. Nossa, é um absurdo. Uma área ali onde você tem uma árvore com área gramada, a temperatura pode ficar em torno ali de 17 graus. Na parte de concreto, pode ficar de 37 até 47 graus. E numa área só gramada, em torno de 35 graus. Então, a gente vê como realmente a importância de nós termos árvores no meio urbano. Bom, em 1953 foi criado o nosso Código de Posturas,
e que marcaram a legislação ambiental da cidade, que deveria ter plantios em diversas ruas do município. A partir de então, nós criamos aí diversas catedrais, hoje diversos corredores verdes também, como nós chamamos. Veja como pela foto ali, um local de harmonia, né? O asfalto, as calçadas, canteiros de grama, uma rua bem arborizada, que frescor que dá num dia escaldante de sol, né? E o que, como, onde e quando plantar uma árvore? Hoje eu diria até que, vamos dizer assim, quando você for implantar, projetar uma nova via ou fazer até uma revitalização de uma via urbana, primeiro equipamento, o equipamento mais importante numa rua hoje chama-se árvore. Depois o restante. Porque se nós não pensarmos primeiro na árvore, nós não conseguimos plantar depois. Mais para frente vocês vão ver a dificuldade que nós temos hoje de plantar uma árvore. Então, quando tem um projeto, né, os novos gestores que pensem, primeira coisa tem que se pensar na árvore. Onde é que ela vai? Tá? Para que depois venha as calçadas, venha o meio-fio, venha os canteiros de grama, venha o asfalto, mas primeiro nós temos que pensar na colocação dela. Bom, dentro disto, nós temos um caderno de encargos, tá? Que nós já seguimos. Este caderno de encargos, ele está lá dentro também do nosso plano de arborização, que é o posicionamento da muda da calçada, definição de espécies, características das mudas a serem plantadas, dimensões, formatos dos berços, plantio, tutoramento, fixação do tutor, colocação de protetor de colo, tudo isso vocês vão ver um pouco na sequência. Então, assim, o posicionamento da muda da calçada, nós temos que respeitar diversos equipamentos que já existem no local, né? Então, primeiro nós temos que ver o que tem lá, né? Se tem rede de fiação elétrica, o recuo predial, o alinhamento às calçadas, meio-fio, poste, esquina, semáforo, caixas de captação de águas pluviais, mobiliário urbano, entrada, saída de veículos, radares, enfim, todos esses equipamentos nós temos que observar para ver qual o tipo de árvore que nós vamos colocar lá. Se é de pequeno, médio, grande porte, que cada uma tem uma distância entre elas e também o porte que ela vai alcançar, que não venha causar mais conflitos no futuro. Essas espécies são as que nós mais utilizamos na arborização viária aqui em Curitiba, né? São as que mais se adequaram aí ao nosso clima. Nós utilizamos também algumas frutíferas, né? Só que as nossas frutíferas, elas são de frutos pequenos, então que elas não venham causar problemas no futuro, né? E também para atrair um pouco da nossa fauna local. Bom, dentro do caderno de encargos, nós também temos a nossa característica das nossas mudas a serem plantadas. Então, nós seguimos um padrão de muda. Essa muda ela tem que ter pelo menos 1,80 m de altura no seu fusto até a sua primeira bifurcação, tendo um DAP ali de pelo menos em torno de 3 centímetros, até por uma questão, às vezes, de atos de vandalismo, que as pessoas passam, não queiram quebrar, dificultar uma ação até de vandalismo. Aqui em Curitiba, nós chamamos de berços, onde que nós plantamos as nossas árvores. Por que berços? Porque nós estamos plantando uma vida. Tem certos locais que chamam de cova, alegrete, acho que é lá no Nordeste. Então, assim, cada um procura o seu formato aí, né? Mas aqui em Curitiba a gente adotou os berços, né? O padrão mínimo é de 60 por 60 por 60, mas esse tamanho aí ele pode ser ampliado devido às condições do solo. Nós pegarmos aí um solo com um solo muito ruim, né? Nós aumentamos, ou às vezes com dificuldades ali, com entulhos, outros materiais que não vão
permitir que essa árvore se desenvolva num porte adequado, né? A gente procura aumentar até a hora que chega no solo natural. O plantio é feito, vamos dizer, utilizando-se toda a terra vegetal, né, para que se tenha um bom desenvolvimento. É feito todo o tutoramento, nós utilizamos bambus. O protetor de colo, nós colocamos uma mangueira de PVC para que o colo ali fique protegido naqueles momentos de roçada de grama, né, ou do mato, que as equipes vêm e acabam trazendo algum dano, que vocês vão ver lá mais para frente também. Fazemos toda a limpeza do local, então, geralmente, quando nós fazemos a abertura do berço, nós já deixamos o local, retiramos aquele entulho, vamos dizer assim, já colocamos a terra vegetal, já deixamos pronto, para que também as pessoas, às vezes, não acabam causando ali um acidente de não visualizar um buraco e acabar caindo e se machucando. Então, essas aí são as etapas, né? Primeiramente, a marcação. Toda a marcação é feita pelos nossos técnicos, ou engenheiro florestal ou engenheiro agrônomo. Nós utilizamos ali uma marcação com tinta verde, ou no meio-fio ou na calçada, para que, pelo menos, assim, a equipe, quando vai executar o serviço, ela tenha o direcionamento de onde que é para fazer o berço. E aí temos, né, a preparação do berço, o preenchimento de terra vegetal, a finalização com a limpeza, o plantio, o preenchimento com terra vegetal, nós fazemos a irrigação e o plantio concluído. Locais onde tem presença de asfalto, como esse aqui, é um caso onde nós temos as vias estruturais da cidade, onde passam os biarticulados. Como constantemente, às vezes, acontecem obras viárias nesse local, nós contratamos uma empresa que ela tem equipamentos para romper toda a parte de concreto, a parte de asfalto, e nós chegamos até o solo natural para que as raízes tenham um bom desenvolvimento da árvore. Tá? Por isso que, vamos dizer assim, aí é um berço que ele às vezes fica 1 metro por 1 metro e uma profundidade variando aí às vezes até 1,70 m. Todas as árvores plantadas hoje no município de Curitiba, elas são cadastradas, tá? Elas são georeferenciadas, elas são fotografadas e colocando-se a espécie no sistema também. Então, aí nós sabemos exatamente quantas árvores estão sendo plantadas em Curitiba. Nós temos um trabalho que nós chamamos de pós-plantio. O que é esse trabalho? É a manutenção desse indivíduo por pelo menos 5 anos. Então, esse período, ela fica sobre a manutenção da divisão lá, que é de produção de árvores e plantio de árvores. Para que você tenha-se todo um acompanhamento, né? Fazendo periodicamente desbrota, poda, adubação no momento necessário. Às vezes precisa trocar ali o sistema de amarrio. Nós estamos utilizando, às vezes, até uma espuma e um filme plástico. Esse filme plástico é mesmo aquele filme utilizado em casa, ali na cozinha, às vezes para embalar um produto, para que a muda tenha uma fixação adequada, não danifique o seu tronco e que ela também não fique encostada no tutor para que não venha danificá-la. E fazer também aquela irrigação constante. Às vezes também precisa de um levantamento da muda, um coroamento, uma substituição do tutor, um novo amarrio, que constantemente, vamos dizer, como apesar do material que nós utilizamos ali, que é um fitilho, ele é biodegradável, ele tem uma certa durabilidade, mas constantemente ali, a cada 6 meses, pelo menos, às vezes nós temos que
passar por lá para fazer a substituição dele, porque a árvore ela vai crescendo e vai precisando dessa manutenção. Bom, aí nós entramos, né, naqueles os desafios da arborização, né? Aí nós temos uma foto de uma árvore, né? Só ela, mas nós temos que pensar que ela também tem suas raízes. Também temos que pensar que ela tem 360 graus. E aí vem todo o nosso problema. Como plantar uma árvore com todos esses equipamentos urbanos da atualidade, né? É semáforo, é rede de gás subterrânea, é as redes de energia elétrica, canteiros estreitos, pontos de ônibus, tubulação de rede de esgoto, entradas de veículos, enfim, são diversos equipamentos que acabam, vamos dizer, prejudicando o novo plantio de uma árvore, né? E os cuidados também que nós temos que ter com esse indivíduo na hora do plantio, que nem eu comentei lá atrás, né, o uso do protetor de colo para evitar o anelamento das árvores, que ali pode acabar danificando todo o seu sistema, né, e do tronco, onde passa toda a seiva, que acaba alimentando essa árvore, né, e acabamos, às vezes, perdendo essa muda, ou ela acaba ficando uma árvore de risco em via pública no futuro. E também alguns acidentes, um excesso, às vezes, de impermeabilização do solo, aqueles moradores que não querem se incomodar nem cortar uma grama, acabam impermeabilizando toda a base das árvores. Bom, aí os padrões de calçadas também que nós temos em Curitiba, né, que acaba às vezes dificultando, ou às vezes calçadas novas implantações, né, que já estão sendo mais adequadas ao nosso meio para que nós nos possibilite mais plantios viários, ou esse exemplo que nem no lado direito, que provavelmente não existia calçada no passado, mas depois fizeram a calçada e a árvore acabou ficando no meio dela, e vamos dizer, praticamente até quase sem acessibilidade. Outra grande dificuldade que nós temos é com os canteiros internos, que geralmente hoje, por questões de segurança, né, é uma situação natural, todo mundo precisa ter segurança, o gradil alto, cercas elétricas, câmeras de monitoramento, e tudo isso acaba impossibilitando nós plantarmos árvores nessas faixas mais internas do passeio até o alimento predial. E outras situações, daí aquelas árvores também que acabam ficando no canteiro mais externo, que acabam também sendo prejudicadas aí pelo transporte, vamos dizer, de caminhões ou ônibus, né, que acabam, às vezes, ou fazendo uma poda natural na árvore, ou, às vezes, uma árvore recém-plantada que já acaba sendo danificada também. Bom, diante de todos esses problemas aí, nós também propomos, né, novas adequações de calçado, para que nós tenhamos uma maneira mais fácil de plantar as árvores. A nossa necessidade sempre é que, vamos dizer, as árvores sejam plantadas mais no canteiro central, onde nós temos ali uma área permeável de grama, que a calçada ela seja mais próxima da rua ou próximo ao alimento predial das casas, né? Ou também uma outra situação, às vezes os passeios eles não precisam ser simétricos. De um lado ser 2 metros, do outro lado ser 2 metros. Eles podem ser assimétricos, tanto que um lado fique mais estreito, para que possa ter acessibilidade também para as pessoas, e o outro lado do canteiro seja mais largo, que nos possibilite plantar árvores, né? E árvores, às vezes, até de grande porte, que possa compensar a árvore que não tem no outro lado da via, né? Seu Esses são... José, só para, se o senhor puder finalizar em 2 minutos sua apresentação. Sim, obrigado. Obrigada. Já estamos no final. Nós temos aí alguns exemplos, né, de canteiros
com grama na parte central, né, aquilo que eu falei, as calçadas ou junto ao meio-fio ou junto ao alinhamento predial, permitindo esse canteiro central, né, ou mesmo que esteja um canteiro externo, mas esse canteiro externo seja mais largo, né? E o exemplo assim de um canteiro estreito numa lateral, aqui nessa foto, na lateral direita, um canteiro mais estreito que praticamente impossibilita fazer um plantio de árvores, mas o lado esquerdo permitiria que nós plantássemos umas árvores de grande porte. Uma outra situação, essa é uma rua que foi revitalizada aqui no centro de Curitiba, que inclusive não tinha nem árvores, né? Mas de acordo com o projeto, isso possibilitou, né, um plantio de árvores, mas também às vezes nós temos que tomar certo cuidado com a iluminação. Ali foram colocadas um novo sistema de iluminação baixa, porém essa iluminação, às vezes, o cabeamento dela acaba passando no meio do canteiro, também impossibilitando um plantio. Então, nós propomos que toda essa parte da rede elétrica, ela seja toda direcionada junto ao meio-fio e trazendo esses ramais diretamente ali, como essa foto do meio, diretamente para iluminar os postes, assim possibilitando tranquilamente nós fazermos um plantio sem corrermos o risco aí de levar uma descarga elétrica. Aqui são alguns atos de vandalismo, né? Esse é vamos dizer, que nós desejamos, né, que, vamos dizer assim, todas as árvores elas tenham um bom alinhamento, uma rua bem planejada, que tenham as adequações perfeitas para um belo plantio e um efeito paisagístico muito bonito e agradável para os moradores. Aqui nós temos os corredores verdes que nós começamos a implantar desde 2019. Vocês podem ver aqui na foto da esquerda, somente concretos e asfalto, né? E já na foto da direita, os plantios que nós já fizemos, que já estão aparecendo. Então, são todos esses trechos. Eu vou passar rapidamente, porque o meu tempo está esgotando. Vai ser um trecho aqui na região norte da cidade, com praticamente ali 7 quilômetros, né? Foram mil árvores plantadas entre ipês brancos, rosas e ipês amarelos. Aqui na 7 de setembro, nós plantamos as cerejeiras do Japão, inclusive por conta que nós temos ali a Praça do Japão, que nós temos um memorial japonês. Aqui na parte mais sul da cidade, com cerejeiras do Japão, ipês amarelo, os liquidambras, que formam aquele efeito outonal, que já virou um ponto turístico em outras ruas da cidade. Os ipês roxos também. Aqui perfazendo aí em torno de 5,5 km, mais essa complementação ainda com mais 3,5 km com ipês amarelos e jacarandás. Todos esses locais nós tínhamos base de concreto ou asfalto que foram todas removidas. Tá? E esse trecho também da Avenida Marechal Floriano, da área central até a região sul da cidade, com 11 quilômetros aí de extensão, plantamos muitos pau-ferros, ipês roxos e jacarandás. Né? E aqui eu gostaria até de comentar também, às vezes, aquelas questões dos moradores, né? O morador pega lá, vou produzir lá uma frutinha de ameixa, um pezinho de goiaba, um pezinho de limão, os abacateiros, e acabam, vamos dizer, produzem dentro da sua casa, aí não sabem o que vão fazer e acabam plantando na via pública, que depois futuramente vem causar um problema viário, né? E às vezes a gente vai querer fazer a supressão ou fazer uma poda, os moradores não deixam, acabam reclamando. Assim, isso é uma questão muito importante, porque, vamos dizer, os gestores têm o domínio total de que, infelizmente, isso não possa vir a acontecer, para que depois não vire um conflito nosso do município com o morador. Né? E aqui alguns exemplos de plantios. Até eu gostaria de
de sugerir aqui para o professor, né, que fez a palestra sobre as abelhas. Isso aqui foi um plantio recente aqui no lado esquerdo, né, um paisagismo com plantio de árvores. Essa espécie de sálvias que nós estamos utilizando, é uma espécie perene, tá? E ela é muito atrativa para abelhas. Então, nós temos plantado em diversos locais da cidade, que aqui em Curitiba também nós temos os jardins de mel, e ela, vamos dizer assim, ela tem um potencial ornamental assim para as abelhas fantástico, é importantíssimo. E aqui alguns exemplos de plantio, aqui que é nossa famosa rua Deputado Heitor Alencar Furtado, no Monsunguê, que é onde faz todo aquele efeito outonal dos liquidambras, que virou um atrativo, um ponto turístico da nossa cidade, né? E aqui um homem plantando uma árvore e uma árvore mudando uma cidade. E é isso que nós queremos para Curitiba e também as demais cidades do nosso país, e que, vamos dizer assim, os novos gestores aí que venham e vamos colaborar aí com toda essa questão aí das nossas mudanças climáticas. Obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada pela sua apresentação e por se disponibilizar no começo da apresentação a falar sobre esse tema com os outros municípios. Nós aqui da FNP acreditamos muito na importância do intercâmbio de boas práticas entre os municípios para avançar nas agendas municipais, né? Nós estamos com uma interação bem legal no chat. A gente chegou agora nos momentos, na última etapa, né, desse encontro. Eu vou ler aqui algumas perguntas que foram enviadas, outras eu vou tentar enviar diretamente para os nossos palestrantes, porque não vamos ter tempo de ler todas. Eu vou ler 3 perguntas agora, e aí eu vou abrir para vocês responderem e já fazerem suas considerações finais, tá? Então, a primeira pergunta foi feita pela Cristiane Lara, de Itaúna, Minas Gerais, e ela disse assim: a educação ambiental e a colaboração entre governo, empresas e cidadãos é fundamental para criar cidades mais sustentáveis. Como convencer a população a plantar árvores? As pessoas argumentam que não vão plantar porque a árvore suja a rua. Aí nós temos a segunda pergunta, né? Quem fez foi Cláudia Ciampina, de Jacareí, São Paulo. Em minhas observações, o IPTU verde em calçadas verdes tem pouco resultado efetivo na arborização urbana em calçadas. Existe algum outro incentivo que as cidades estão aplicando, além de, é claro, da educação ambiental? E, por fim, para finalizar com chave de ouro aqui esse episódio, o Patrick Souza perguntou: diante de tudo isso, na prática, o que deve ser incluído nos planos de governo? Então, eu acho que a gente pode começar pela ordem. Vou sugerir aqui a ordem de apresentações, se o professor Osmar puder iniciar a resposta e suas considerações. E aí você tem 3 minutos, professor. Bem, eu não tenho muita experiência com as perguntas que apareceram, né? Mas, de qualquer maneira, é o seguinte: a experiência que eu tenho voltado para as ações de meio ambiente e para políticas públicas é você ter que sentar com o pessoal da área das prefeituras, né? E propor projetos para eles. Olha, vamos discutir um projeto desse tipo. No meu caso, chegou lá a história das abelhas, de mortalidade, com questões dos produtos que são passados para dengue. Então, procurei a prefeitura para falar com eles, para mostrar para eles que eles também não entendiam isso, nem sabiam que se tinha abelha nas áreas, tal. Então, aí foi feito esse projeto. Ó, a ideia é avisar antes, tal. Então, você consegue. Claro que eu sei as dificuldades, porque aqui eu tenho outras dificuldades aqui também no município, né, com relação a isso, mas, de qualquer maneira, eu acho que o caminho é esse: é você se propor, conseguir um grupo, né, de pessoas que estejam interessados nisso e sentar com o pessoal da prefeitura, quais são as secretarias envolvidas, tal, e propor um projeto que seja viável. No mesmo caso, né, você vê aí a palestra da arborização lá em Curitiba, é uma proposta de governo, né? Então, você tem que convencer o pessoal das prefeituras. A gente espera que os prefeitos escolham os secretários adequados para isso e, pelo menos,
ouçam a população, né? Porque tem secretário que, se eu tenho um caso aqui, que o secretário não quer nem conversa, entendeu? É uma área que a gente prioritária, que a gente precisa conversar, mas o secretário não quer conversa. Nem o secretário eu consigo conversar. Então, fica difícil. Então, os prefeitos têm que olhar para essa questão também. Quem é o seu secretário? Quem são os seus servidores que vão trabalhar na área? Eles conseguem ouvir a população? Eles conseguem entender? Claro que também a gente tem que olhar um outro lado, que às vezes tem uma proposta da população que é meio absurda, que não dá para atender. Mas se você conseguir conversar, né, se você incluir pessoas que têm dados, seja científico ou não, mas dados nos projetos são extremamente importantes. Quando você apresenta dados, né? No meu caso, são dados científicos, é mais fácil, né? Mas tem outros segmentos da população que não são dados científicos, mas são dados concretos. Olha, nesse bairro acontece isso, e fica mais fácil você convencer o servidor público disso. Eu acho que esse é o caminho, mas tem que ir lá com dados, não dá para ir lá também só para reivindicar uma coisa sem meio que aleatória, meio que fora do mundo. Não dá, eu também entendo o lado dos prefeitos, mas eles têm a obrigação de colocar pessoas que pelo menos sejam especialistas na área, sejam próximos disso, né? Não é só político, tem muito problema. E o pessoal que são colocados são políticos que não entendem da área e também não querem ouvir os que entendem. Esse é o grande problema. Entendeu? Então, isso é extremamente importante. Eu acho que esse é o caminho. Obrigada, professora Osmar. Luciana, você também tem 3 minutos. Então, olha, minha sugestão é para a própria frente, né, de prefeitos montar um material para subsidiar, porque assim, o ideal é ter um planejamento nas cidades, levantamento de quantas árvores por quarteirão, por bairro, por casa, colocar as metas, né, de arborização, mas o argumento não vai ser porque fica bonito, porque, né? O argumento tem que ser: isso é um projeto de proteção das pessoas. Nós vamos minimizar as ondas de calor que matam pessoas, e aí colocamos dados: 62 mil pessoas morreram na Europa o ano passado nas ondas de calor, e o Brasil está tendo onda de calores cada vez mais intensa. E o segundo, quanto mais quente está o local, a superfície, mais atrai chuva forte, volume de chuva altíssima, que o sistema municipal não vai dar conta. Então, o jeito é resfriar a temperatura. Então, na hora que você coloca que a arborização é para reduzir a onda de calor e nos proteger de eventos extremos, aí nós estamos falando de outra, né, situação. Então, ter uma equipe grande, envolver as escolas, envolver a rede pública, né, de educação, e mutirão e andar pelos bairros. Então, na hora que você transforma isso no movimento de proteção da vida, e você vai sair fazendo palestra por bairro, por condomínio, né? A coisa muda de figura. Realmente, assim, no meu condomínio eu tentei fazer isso e o pessoal, assim, ai, suja a calçada, ai, me dá muito trabalho. Eu falei, né? Mas aí na hora da onda de calor, a pessoa não tem como se proteger, né? Então, assim, eu acho que tem que ser por aí. Diminuir a temperatura da cidade para reduzir. Outra coisa, tem o Alphaville aqui dos condomínios em São José dos Campos que proíbe construir casa com telhado aparente. Gente, essa arquitetura está um absurdo. Nós estamos no período de mudanças climáticas, onde o volume de chuva é cada vez maior, e as casas viram exatamente piscinas, porque põe aquela parede e o telhado fica dentro daquilo, aí o volume de água maior do que a calha dá conta, vai chover dentro da casa. Então, assim, nós temos que normatizar também via prefeitura esse tipo de coisa. É proibido lá o cara construir casa de telhado aparente. Como assim? Devia ser o contrário. Devia se proibir esse tipo de casa, porque o risco de inundar dentro da casa é enorme. Obrigada, gente. Obrigada mesmo, e eu fico à disposição. Obrigada, Luciana. José, você também tem 3 minutos.
Ok. Bom, primeiramente, eu acho que, vamos dizer assim, para os novos gestores, né, uma sugestão que eu daria, eu até não comentei, eu tenho 39 anos de prefeitura e 10 meses. Então, assim, é esse conhecimento que, vamos dizer assim, não tem preço, né? E que os gestores, os futuros gestores, pense nos funcionários de carreira do município, porque eles já detêm conhecimento. Às vezes os políticos querem trazer, vou trazer toda a minha equipe. Não, traz A, B ou C, mas valorizem o pessoal de carreira do município ou do estado, porque eles já detêm conhecimento, eles já têm projetos em andamento. Não adianta querer barrar projetos que têm em andamento e começar tudo novo, porque o serviço público ele é muito travado por questões de legislação. É diferente de empresas privadas, né? Alguém comentou sobre educação ambiental. Nós já temos trabalhos de educação ambiental. Para o ano que vem, nós vamos reforçar ainda mais, né? Nós vamos ampliar para as regionais, que nós temos como se fossem subprefeituras aqui em Curitiba, mas nós chamamos de administrações regionais. Nós vamos ampliar palestras para a comunidade, no geral, em todos os meses. Nós já temos um trabalho sendo desenvolvido junto à Secretaria de Educação do município, também tanto para a capacitação para os professores, como atendimento às crianças aqui no Horto do Guabirituba, que aprendem todo o conhecimento de produção de flores, de árvores, os benefícios das nossas árvores, a importância de nossas árvores. Mas uma coisa que tem nos preocupado, às vezes, muito, também é aquela questão do morador querer ajudar, mas virem ajudar em via pública. Por isso que eu citei ali num dos slides, que acaba causando um problema, né? A pessoa, eu peguei a sementinha do abacate, ele germinou, virou um pezinho, o que eu vou fazer com ele? Aí eu vou colocar na rua. Aí coloca na rua bem embaixo de numa rede de alta tensão, rede elétrica. Qual o problema que ela vai trazer no futuro? Né? Ou plantar palmeiras também, embaixo de rede elétrica, que chega na média tensão e que depois acaba energizando todo esse indivíduo. Né? Araucárias também, que nós temos araucárias aqui na área mais sul do país, acabam plantando araucárias em via pública, que vem causar um dano futuro. Então, assim, esse cuidado, né, essa educação ambiental, essas informações nós temos levado para a população. Principalmente quando nossos técnicos saem para fazer toda a nossa demarcação de plantios, por isso que vai técnico, não vai qualquer funcionário. São sempre técnicos, para que ele possa também conversar com a população, orientar e já passar o que vai ser plantado ali e pedir para que ele também nos ajude a cuidar. Porque não é só o poder público que tem que fazer a parte dele. Não, o morador também tem que fazer a parte dele. E dentro ali do escopo até do nosso plano de arborização, uma coisa que também, vamos dizer assim, não está elencada, quer dizer, não é que não está elencada. O que eu quero dizer é o seguinte, eu não quero dizer que toda a arborização antiga do município será suprimida por conta que as árvores estão antigas. Não, nós avaliamos a cada indivíduo. Então, assim, se o indivíduo ainda está em bom estado fitossanitário, ele não tem justificativa para ser removido. Então, todos esses critérios nós já temos, nós já seguimos. Então, assim, não quer dizer que o plano ele só vai ser escrito. Não quer dizer que lá no plano agora eu tenho que suprimir todas as árvores antigas da cidade. Jamais nós iremos fazer esse tipo de coisa. Tá bom? Mas estamos aí à disposição. Na apresentação tem o meu e-mail também. Nós ficamos à disposição de todos os gestores, de todas as pessoas interessadas, para qualquer troca de ideia ou experiência também. Muito obrigado. Muito obrigada, José. Bom, estamos chegando ao fim do evento, que trouxe muita luz à temática de arborização urbana. Agradeço imensamente aos convidados também, aos que nos assistiram e compartilharam essa sexta de manhã. Se você quiser saber mais sobre os próximos webinários, acesse o site tendências.fnp.org.br.
Aproveito o momento para convidar todas e todos a participarem do próximo episódio, no dia 23 de julho, com o tema Prefeitura Sem Papel, que abordará a temática de transformação tecnológica e governos digitais. Uma boa tarde e até o próximo Tendências para Cidades. Tchau, tchau.